Você já se sentiu invisível? Como se o mundo inteiro tivesse desistido de acreditar em você. Imagine estar preso em um lugar escuro, cercado por sombras que sufocam a sua voz, até o ponto em que até você mesmo deixa de acreditar que existe saída. Essa é a história de João. Um homem que, aos olhos de todos, já não tinha futuro. Para a vizinhança, era apenas o bêbado da rua. Para a família, uma lembrança dolorosa. Para ele mesmo, um caso perdido. Ninguém acreditava nele. Ninguém. Mas e se eu te dissesse que existe um Deus que se especializa em reescrever histórias impossíveis? Que o mesmo Deus que abriu o mar para Israel, que fechou a boca dos leões diante de Daniel e que chamou Lázaro para fora da tumba, ainda hoje continua a agir? Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é apenas um conto, mas um testemunho vivo. É a história de um homem esmagado pela vergonha, mas alcançado por uma mão invisível que o tirou das ruínas e o colocou novamente em pé. E antes de mergulharmos juntos nessa jornada, eu quero me conectar com você. Escreva aqui nos comentários qual é a sua cidade e o seu estado. Quero saber até onde essa mensagem vai chegar, porque talvez a história de João seja exatamente a resposta que alguém próximo de você esteja esperando. João acordava todos os dias do mesmo jeito. Cabeça pesada, boca amarga e olhos fundos. O sol, que para muitos significava esperança, para ele era apenas mais uma sentença. Ao lado da cama, a mesma garrafa de sempre. Não era só vício, era prisão. Ele já tinha tido uma vida diferente. Já teve esposa, filha, amigos, risadas. Já foi marceneiro respeitado, capaz de transformar madeira bruta em arte. Mas o álcool roubou cada pedaço de sua vida. Primeiro o emprego, depois a confiança de Marta, sua esposa. Por fim, Esther, sua filha. A cena final era um corte que ainda ardia na memória. Marta na porta, com lágrimas descendo pelo rosto, segurando Esther pela mão e dizendo: ou nós, ou a bebida. E ele escolheu errado. Agora, só restava silêncio. As ferramentas enferrujadas, os amigos distantes, os vizinhos desviando o olhar. Um fantasma. Um homem que ainda respirava, mas que já havia morrido por dentro. Como diz Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. João pensava que aquele fundo do poço era definitivo, mas não imaginava que naquela mesma noite, uma voz inesperada iria romper o silêncio e mudar o rumo de sua vida. A noite caiu pesada sobre a cidade. O vento anunciava tempestade e João tropeçava pelas ruas com uma garrafa escondida debaixo do braço. Quando chegou em casa, o céu se rasgou com trovões. A cada gole, parecia tentar afogar algo que não conseguia explicar. Deitado na poltrona rasgada, ouviu algo. No início, confundiu com o barulho da chuva, mas então veio outra vez. Um sussurro, fraco, quase imperceptível, mas que atravessou sua alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. O coração dele disparou, reconheceu aquela voz. Era a lembrança da avó, uma mulher que passava as noites orando por ele. João tentou ignorar, levou a garrafa à boca, mas as mãos tremiam. O sussurro persistia, mais forte do que o trovão. Era como se Deus estivesse batendo à porta de sua alma. João, dominado pela confusão, jogou a garrafa contra a parede. O som do vidro se partindo se misturou à tempestade. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele o empurrava para fora de casa. E foi nessa caminhada, encharcado pela chuva, que seus pés o levariam a um lugar inesperado. Guiado por um impulso inexplicável, João caminhou pelas ruas até avistar uma pequena igreja. As portas estavam abertas, e a luz dos vitrais parecia convidá-lo a entrar. O silêncio o envolveu, como se aquele lugar tivesse sido reservado para ele. Ao olhar para o altar simples, com uma Bíblia aberta, o peso de sua vida inteira desabou. Ele caiu de joelhos, soluçando como não fazia há anos. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não aguento mais. Nenhuma visão, nenhuma voz audível, apenas uma presença. Um calor profundo
que invadiu seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, João não se sentiu rejeitado, mas amado. E no fundo de sua alma, como um eco vindo do céu, ouviu: Filho, eu nunca te abandonei. João entrou naquela noite em uma igreja comum, mas saiu dali transformado, carregando dentro de si a certeza de que não estava mais sozinho. O amanhecer trouxe mais do que um novo dia, trouxe um novo João. Ele recolheu todas as garrafas da casa e as quebrou. Cada estilhaço que se espalhava pelo chão parecia romper uma corrente que o prendia. Os dias seguintes foram duros, tremores, suores, noites sem dormir. Mas sempre que a tentação aparecia, ele lembrava da paz sentida naquela igreja. Pegou a velha Bíblia da avó e leu Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa se tornou sua força. Quando voltou à igreja, esperava condenação, mas encontrou sorrisos, abraços e um convite inesperado: fazer parte de um grupo de apoio. João não apenas encontrou fé, mas também irmãos de caminhada. A noite escura começava a dar lugar a raios de esperança. Ele ainda não sabia, mas esse recomeço o levaria novamente ao encontro das pessoas que mais amava, aquelas que acreditava ter perdido para sempre. O tempo passou, e João provou que a vida com Deus não é uma linha reta, mas um caminho de quedas e recomeços. Limpou a oficina, restaurou as ferramentas, voltou a criar móveis. Cada peça parecia cantar gratidão, mas ainda havia uma ferida aberta: Marta e Esther. O reencontro não foi imediato. Ele foi até a casa delas. Quando Marta abriu a porta, ficou em silêncio, os olhos cheios de desconfiança. Esther, já adolescente, o olhava como quem observa um estranho. João não prometeu nada. Apenas disse: Eu mudei, não por mim, mas porque Deus me levantou. Os dias viraram meses. Ele não desistiu. Voltava sempre. Ajudava em pequenas coisas, mostrava constância. Aos poucos, a desconfiança deu lugar à esperança. Até que, em uma tarde simples, Marta o convidou para jantar. Esther, com lágrimas nos olhos, chamou-o de pai novamente. O que parecia impossível aconteceu: reconciliação. João, que antes era chamado de fracassado, agora liderava um grupo de apoio, levantando outros homens e mulheres. A prova viva de 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A história de João nos lembra de algo poderoso. Ninguém está tão perdido que Deus não possa encontrar. Talvez você esteja lutando contra algo que ninguém vê. Talvez carregue uma dor que não consegue contar a ninguém. Mas saiba, o mesmo Deus que restaurou João está pronto para escrever um novo capítulo na sua vida. E agora eu te pergunto: qual milagre você espera? Escreva nos comentários, porque sua resposta pode ser o primeiro passo para a sua transformação. E nunca se esqueça, ninguém acreditava em João, mas Deus acreditou, e isso foi suficiente para mudar tudo.